canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo eu vou trazer aqui resultados pela rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, da Série A e também um pouco de Mercadão da Bola também, tá? Começando pela Série C, São Bernardo 0, Londrina 0. Caxias 3, Figueirense 2. Série C, Campeonato Brasileiro. Náutico 0, Brusque também 0. Série C, Campeonato Brasileiro. O Guarani conseguiu sua primeira vitória na Série C. Guarani 2, Botafogo da Paraíba 1. Série C, Campeonato Brasileiro. Floresta 1, Retrô 0. Série C, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Maringá do Paraná 3, Confiança de Sergipe 2. Série C, Campeonato Brasileiro. Ponte Preta 2, Anápolis 0. Série C, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. O Ituano venceu por 3-2 o ABC de Natal. Mais um resultado aqui pelo Campeonato Brasileiro, Série C. Vamos lá, gente. Tombense de Minas Gerais 2, Itabaiana de Sergipe 0. Mais um resultado pela Série C. Para fechar aqui resultados pela Série C do Campeonato Brasileiro, o time do Ipiranga de Erechim venceu o CSA de Alagoas por 1-0 aqui pela Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, antes de passar os resultados pela Série A do Campeonato Brasileiro, deixa eu só me corrigir aqui, é uma correção, na verdade, de resultado, né? No vídeo que eu passei ontem, eu falei aqui que o Ipojuca, time pernambucano, que está jogando a Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino, perdeu por 3-0 para o UDA. Isso foi verdade, mas foi por outra rodada, porque por essa, o Ipojuca venceu o Misto da Paraíba pelo placar de 2-1, beleza? Campeonato Brasileiro Feminino, Série A3. Também passando aqui resultados, ou melhor, resultado, né? Pela Copa Nordestinho, tivemos hoje a semifinal da Copa Ouro do Sub-13, da categoria Sub-13, na Copa Nordestinho. E o Retrô aqui venceu o Sport por 1-0, se classificou para a final e vai pegar o Vitória. O Vitória que venceu o Náutico, pelo que eu entendi aqui, também por 1-0. Beleza? Então é a final da Copa Ouro, né? A grande final na categoria Sub-13 da Copa Nordestinho. Beleza? Vamos lá, gente. Começando os resultados pela Série A do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro 2, Flamengo 1. Série A. Aqui também Fluminense 2, Sport 1. Aqui Série A, Campeonato Brasileiro. São Paulo 0, Fortaleza 0. Outro resultado pela Série A aqui também. Corinthians 4, Internacional 2. Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Bragantino 1, Mirassol 0. E também Atlético Mineiro 1, 0 para o Juventude. Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Grêmio 1, Santos 0. Série A, Campeonato Brasileiro. Palmeiras 1, Vasco da Gama 0. Série A, Campeonato Brasileiro. Também aqui, Bahia 1, Botafogo 0. Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Ceará 1, Vitória da Bahia 0. Série A, Campeonato Brasileiro. Bom, gente, vamos lá, Mercadão da Bola, né? Algumas notícias. Maurício Barbieri, treinador, foi demitido, tá? Do Atlético Paranaense.
Amanhã, que é quando acaba a rodada da Série B, eu vou passar aqui todos os resultados. O Atlético Paranaense foi goleado, né, pelo Botafogo de Ribeirão Preto nessa rodada. Devido a isso, Maurício Barbieri foi demitido. João Correia, treinador da categoria de base do Sub-20, por enquanto vai treinar o Atlético Paranaense. Bom, gente, nessa segunda-feira, quem oficializou saída de clube foi o lateral Alexander Arnold, inglês, né? Ele que desde a base estava no Liverpool há muitos anos. Já ele é um lateral novo ainda, gente. Tem na casa dos seus 29 para 31 anos, assim. Não é muito velho, não. E o lateral Alexander Arnold anunciou oficialmente, junto ao Liverpool, sua saída. Ao que tudo indica, ele vai jogar no Real Madrid. Mas ele não oficializou isso ainda, tá? Bom, gente, passando notícias do futebol pernambucano, Gideão, goleiro, que é cria da base do Veracruz de Santo Antão, de Vitória de Santo Antão, ele que passou pelo Náutico, rodou pelo Brasil, e agora está de volta para o Veracruz, para a disputa da Série A2 do Campeonato Pernambucano, que começa no dia 2 de agosto, a Série A2 do Pernambucano, beleza? Bom, falando ainda do futebol pernambucano, gente, Márcio Cadar. Esse era um dos donos do grupo que vai assumir o Santa Cruz como SAF, né? E ele saiu do projeto, né? Mas o grupo permanece aí como SAF do Santa Cruz, beleza? Atualizando a situação de treinador, gente, no Sport Recife, como é que tá a situação, né? Tuca Verrete, esse treinador é carioca de nascimento, mas desde 1993, digamos assim, ele tem sua carreira toda como treinador no México. Passou em vários e vários clubes lá, tem 71 anos, pelo que eu entendi, e é um treinador aí cotado para assumir o esporte, né? Lembrando que ele está sem treinar nenhum clube há 2 anos, né? Mas é um nome cotado aí, mas ninguém foi oficializado até o momento, tá? Vale dizer. Falando ainda de treinador, gente, aqui, né? Ancelotti, seleção brasileira, como é que tá essa situação? Acabou? Morreu o assunto? Não. Bom, a convocação da seleção brasileira para os jogos da próxima data FIFA, quem vai fazer é o Rodrigo Caetano, que é um diretor da CBF, junto ao Juan, ex-jogador que é um membro lá da comissão técnica fixa da seleção brasileira. Quem vai fazer a convocação são esses dois membros aí, né, da CBF. Treinador da seleção brasileira? Bom, Ancelotti é a bola da vez ainda, porque a notícia que saiu é que estão de fato esperando. O Real Madrid não tem mais chance de ser campeão espanhol, já falei isso aqui. E segundo saiu uma notícia nessa segunda-feira, já teria chegado em um acordo verbal o Ancelotti com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, para que ele saia ainda antes do Super Mundial de Clubes para assumir a seleção brasileira. Vamos aguardar, né? Bom, gente, bronca séria na Série B do Campeonato Brasileiro, tá? No jogo América Mineiro e Operário do Paraná, que aconteceu no último sábado pela Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo foi que ficou em menos importância, né? Porque o Miguelito, jogador boliviano emprestado pelo Santos ao América Mineiro, teria cometido uma injúria racial contra o jogador Alano do Operário. O jogador do Operário denunciou isso, e me parece que foi a polícia, e o Miguelito foi preso, tá? Mas conseguiram lá um habeas corpus, pelo que eu entendi, uma situação na justiça, para que ele responda ao processo em liberdade, gente, tá? Tá rolando o processo por injúria racial
ao jogador Alano do Operário em relação ao jogador Miguelito do América Mineiro. Bom, gente, começo, ou melhor, termino, né, aqui, na verdade, essa situação de Mercadão da Bola, falando duas notícias relacionadas ao Flamengo. Vamos lá. O jogador, vamos ver aqui o nome dele, João Félix, beleza? É um jogador que pertence ao Chelsea, está no Milan, é reserva do Milan da Itália, e esse jogador, ao que parece, o Flamengo está negociando para contratar, certo? Por enquanto, só uma especulação, nada muito forte não, tá? A outra situação, bem mais avançada. Segundo o jornalista italiano Fabrício Romano, o Flamengo acertou de fato a contratação de Jorginho, que chega do Arsenal. E ele cravou ainda mais que há uma grande possibilidade de que o Jorginho chegue ainda pro Super Mundial de Clubes para jogar aí pelo Flamengo, beleza? Bom, gente, eu fui tentar buscar, antes de fechar o vídeo, alguma situação nova sobre aquela situação do Clube León, que saiu do Super Mundial de Clubes, foi desclassificado por ter o mesmo dono do Pachuca, e não pode dois clubes do mesmo dono, pelas regras da FIFA, no Super Mundial de Clubes. E eu fui buscar quem será o substituto. O que estava programado é que nesse final de semana a FIFA iria definir, né? Finalmente quem seria esse substituto. Bom, o que se tem, gente, em 90% de certeza que irá acontecer é um jogo eliminatório entre o América do México e o Los Angeles FC, um clube dos Estados Unidos contra um clube do México. Desse confronto sai o participante, né? O substituto do Clube León. É isso que se tem por 90% de certeza, porque definido, oficializado, data, quando vai ser esse confronto, a FIFA ainda não oficializou nada disso, tá? E já estamos, né, gente, vamos lembrar, no mês de maio, né? No mês que vem, no dia 14 de junho, já tem início aí o Super Mundial de Clubes, né? Vamos aguardar para quando que a FIFA vai oficializar isso tudo e quando será marcado esse confronto, né, entre essas equipes aqui. Lembrando que a Lajualense, clube da Costa Rica, se muito me engano, tentou conseguir aí essa vaga no Super Mundial de Clubes, mas não conseguiu, tá? Já adianto isso aqui. É isso, galera. Abraço a todos, até a próxima. Deixa um like aí, valeu!